Oi, gente, boa tarde. A gente vai falar hoje sobre como elaborar slides para apresentações acadêmicas. A gente sabe que essa apresentação ela está sendo gravada, mas ao mesmo tempo é importante que ela seja, na medida do possível, interativa. Então, fiquem à vontade para interromper durante a minha fala, tirar algumas dúvidas. Se tiverem dúvidas a respeito de como eu fiz alguma coisa, eu mostro para vocês como é que eu fiz. Vez ou outra eu vou ter que ficar tirando do PowerPoint, obviamente, do modo de apresentação pelo menos, para mostrar para vocês. Mas não é problema para mim. Eu acho que ela é mais produtiva, a reunião, se acontecer desse jeito. De qualquer forma, se eu sentir que vai ser alguma coisa que pode demorar muito tempo, eu apresento para vocês depois, tá bom? Eu mostro com mais calma, mais detalhadamente para vocês depois, mas como a gente também tem um cronograma, até para o vídeo não ficar muito longo, eu quero mostrar para vocês dentro dessa apresentação que eu puder, ok? Um último detalhe, tá? Como a gente está fazendo a apresentação por meio do Google Meet, acaba que nem todos os efeitos, nem todas as transições que eu vou usar ficam tão suaves como eles ficariam se eu apresentasse para vocês no ao vivo, se eu apresentasse para vocês no ao vivo, porque existe um delayzinho na transição, melhor dizendo, na transmissão do vídeo e da apresentação, então pode ser que alguma coisa fique um pouquinho estranha. Mas, de novo, isso não é do PowerPoint, tá? É só porque é realmente como está acontecendo o compartilhamento de tela aqui. Eu garanto a vocês uma coisa. Tudo que eu mostrar aqui para vocês foi feito com PowerPoint. Inclusive essa abertura aqui, tá, gente? Inclusive tem recursos nessa abertura aqui que vocês sabem usar. Eu estou inserindo uma forma, inserindo um vídeo, colocando uma fonte em cima e ponto final. Mas depois eu mostro para vocês como é que a gente faz tudo isso daqui. A primeira pergunta que a gente tem que tentar responder é o que usar. Eu falo isso porque geralmente essas perguntas elas aparecem no começo da apresentação, a respeito do que usar especificamente quando for fazer uma apresentação de slides. Olha, eu sempre digo, use o que deixar você mais à vontade. Você pode usar o PowerPoint, que na minha opinião ainda é a melhor ferramenta que a gente tem para isso hoje, em termos de software, pelo menos. Mas você pode usar também o Keynote, que é o que tem geralmente nos dispositivos da Apple, nos hardwares da Apple, é o que vem com ele. Então, é uma ferramenta também poderosíssima. Tem várias, inclusive, funcionalidades que o PowerPoint às vezes não tem, embora o PowerPoint, por sua vez, tem coisas que o Keynote não tem. Tem quem gosta do Prezi. Eu hoje não gosto muito mais do Prezi não, tá, gente? Eu acho que tudo que ele faz é limitado pelas funcionalidades que ele tem. Essas outras duas ferramentas que eu falei, elas costumam ser mais completas do que o Prezi. Mas tem quem goste. Só tem que ter cuidado para não se perder naquele carnaval de zoom in, zoom out que o Prezi às vezes dá para a gente, porque isso às vezes até atrapalha a apresentação. Hoje tem uma nova ferramenta, engraçado, a última vez que eu fiz essa apresentação, ela não existia ainda, ou pelo menos ela não tinha sido popularizada ainda, que é o Canva. Gente, pode usar o Canva também, né? É uma ferramenta maravilhosa. Tem gente que vai ficar chateada pelo que eu vou dizer, por estar dizendo que a ferramenta é maravilhosa, mas eu gosto dela, porque ela deixa apresentações que estavam destinadas a serem ruins, muito melhores, porque ele já vem com algumas fontes, o Canva já vem com algumas fontes mais modernas, já vem com algumas combinações de cores mais bonitas, então é legal usar. Mas, isso tem a ver com a nossa apresentação de hoje, independentemente da ferramenta que você escolher, a verdade é que se você não seguir certos princípios, a sua apresentação tem tudo para ela não cumprir com o objetivo dela, que é tornar a sua fala mais atraente e, ao mesmo tempo, principalmente, a sua mensagem mais marcante. Então, mesmo se você usar uma apresentação do Canva, que muitas vezes ali já vem formatadinha, bonitinha, você só tem que adaptar uma coisa aqui e acolá, mesmo que você use uma apresentação dessas, mas você não siga alguns dos princípios dos quais eu vou falar para vocês, pode ser que sua apresentação fique bonita, mas continue sendo muito ruim, ou pelo menos não cumpra com o objetivo que você tinha traçado inicialmente para a sua fala, tá bom? Então, fiquem à vontade para usar qualquer coisa, eu imagino que a maioria do que eu vou mostrar aqui para vocês, pelo menos, pode ser usado em qualquer ferramenta. Como usar? Essa é a primeira pergunta, talvez a mais importante pergunta que a gente vai utilizar, que a gente vai tentar responder aqui, porque, como eu disse para vocês, não é sobre o software, não é sobre a ferramenta, é mais sobre como você usa essa ferramenta para alcançar o objetivo que você tem. E uma regra de ouro que a gente vai utilizar daqui para o final da apresentação é: se você conseguir responder essa pergunta da forma certa, você está cumprindo com o objetivo da sua apresentação, ou seja, você está usando a apresentação para o objetivo que você deveria. Se você não conseguir responder essa pergunta da forma correta, então tem alguma coisa errada com a sua apresentação. E a pergunta é: eu estou incluindo o slide para ajudar a mim mesmo ou a plateia? Ou seja, eu estou incluindo o slide com uma muleta, pura e simplesmente, ou na verdade esse slide ele tem uma funcionalidade? Gente, se ele tiver uma funcionalidade, ainda que essa funcionalidade seja deixar a sua mensagem mais marcante, deixar o conteúdo do que você disse mais memorável, ou mesmo
Mostrar para o público que você está preparado para fazer uma apresentação mais moderna, se a sua apresentação cumprir com esse objetivo, ótimo. Se você, entretanto, estiver incluindo o slide somente para servir como uma muleta para sua memória, para você lembrar que tem que falar aquilo, ponto final, nada mais do que isso, provavelmente aquele slide ali não está ali para ajudar a sua plateia, está ali só para ajudar você. E aí, se o slide está ali só para ajudar você, como eu falei, ele é só uma muleta, ele não é nada mais do que isso e ele perde a função, tudo bem? Então, lembrem-se disso sempre. Se você vai incluir o slide, ele tem que ajudar você, mas ele tem que ajudar o seu público também, ainda que seja a deixar a apresentação mais divertida para o seu público, mas ele tem que cumprir com essa função, pelo menos. Por onde eu começo? Eu vou dizer para vocês por onde não começar. E essa não é uma frase minha, aliás, esse não é um termo meu, esse é um termo do Gar Reynolds, que é um dos principais apresentadores do mundo. Ele trabalha com diversas companhias, principalmente de publicidade mundo afora, tem inclusive palestras, por aí vocês vão achar facilmente no YouTube, tem alguns livros escritos sobre o assunto, e ele usa um termo que eu acho que sintetiza bem o que você não pode fazer, por onde você não pode começar, que é o termo slidemento. Se você pegou a informação direto do documento e simplesmente colou no slide, você criou um slidemento. E esse slidemento, de novo, ele não ajuda a sua plateia, ele só ajuda você. Sem falar que ele vai deixar a sua apresentação muito mais monótona, muito mais burocrática e muito mais poluída. Então, evitem a todo custo fazer o que eles chamam de slidemento. Vou dar um exemplo para vocês do que seria um slidemento, tá? Isso aqui seria um slidemento. Essa foi uma apresentação, inclusive, que eu fiz, não foi com esse slide, mas que eu fiz num congresso, representando o LEP até, que foi um congresso de neurociências, em que a gente falou um pouquinho sobre a análise da correlação entre o consumo de álcool e a qualidade de vida. Isso aqui é o que tinha no resumo que a gente enviou. Algumas pessoas poderiam simplesmente pegar o que tinha lá no resumo e colar do jeito que está aqui. Vocês percebem que esse slide fica muito cheio, gente. Esse slide fica muito poluído. Eu sei que pode ser que na hora isso aqui ajude você, além do que você tem que falar. Mas muito provavelmente, se foi você que escreveu o resumo, ou se você está lá para apresentar o resumo, para representar aquele trabalho, você sabe isso aqui de cor. Talvez você precise só de um tópico ou outro para lembrar você. Então, isso aqui é um exemplo de um slidemento e é uma coisa que toda vida que vocês virem daqui para frente, vocês têm que lembrar do que eu estou dizendo, que é o de não fazerem isso aqui de jeito nenhum. Daqui a pouco a gente vai transformar esse slidemento, inclusive, em algo melhor, tá? Mas eu quero falar antes de algumas estratégias para vocês. Uma primeira estratégia, então, do por onde começar, é você fazer o famoso brainstorm. Hoje já está mais batido falar sobre isso, mas ajuda muita gente ainda. Você não sabe muito bem o que vai apresentar, você já tem um resumo em mãos, ou o artigo em mãos, ou a sua dissertação em mãos, ou o que quer que você vai apresentar em mãos, mas você não transformou aquilo ainda num slide. Vai puxando algumas ideias da cabeça, algumas ideias, inclusive, que você vai apresentar na sua apresentação, elas não estão necessariamente ali no conteúdo do documento, tá? Quando eu chamo de documento, gente, artigo, dissertação, o que quer que seja. Não estão no conteúdo do documento. Às vezes, você tem uma ideia para o seu slide que é uma ideia de transição. E o seu texto, às vezes, ele não tem uma transição para você, mas você precisa colocar aquela transição ali. Então, o brainstorm ajuda você a começar a visualizar isso, inclusive, de uma forma mais imagética. Tem gente que gosta de usar, tem gente que não começa por aqui. Eu acho que por muito tempo o pessoal falou disso daqui também como se fosse a maior maravilha do mundo, mas ajuda. Algumas coisas que eu faço hoje, inclusive, eu ainda continuo usando brainstorm no começo e é bem legal. Você pode criar um roteiro. Essa aqui, inclusive, é a forma que eu mais uso para começar uma apresentação. Vocês podem ver até que eu usei aqui um exemplo de um roteiro que eu criei uns anos atrás para fazer uma apresentação sobre apresentações. E aqui é um roteiro simples, gente, no bloco de notas mesmo, tá? Vai criando os tópicozinhos ali. Às vezes o tópico fica grande porque no começo você acha que você não vai dar conta de falar tudo aquilo sem ler. Aí depois você já treinou aquilo ali tantas vezes que você percebe que você consegue reduzir bastante aquele tópico. E no final das contas, você consegue meio que transportar isso aqui direto para o slide. Lógico que lá no slide você vai fazer uma série de adaptações. Mas isso aqui é mais fácil de transportar do que, por exemplo, as ideias soltas do brainstorm. Então, se você consegue começar por aqui, vai por aqui, o roteiro sempre ajuda. Tem quem use também as notas adesivas, os pochetes, que, de certa forma, tem até mais a ver com a forma como os slides são organizados, porque também são quadradinhos, você consegue meio que montar, por exemplo, numa parede, ou onde quer que você pregue, você consegue meio que mudar a ordem. Eu não gosto muito de usar, porque como meus slides costumam ter imagens, e às vezes eu preciso ver a imagem antes que eu vou usar, antes de colocá-la dentro do slide, às vezes a imagem não tem como eu colocar aqui no pochete, mas você pode colocar também, tá? Faz parte do que você acha que funciona para você. Só estou mostrando para você que, de qualquer forma, ó, brainstorm, roteiro e notas adesivas são formas melhores de começar a sua apresentação de slides do que simplesmente pelo slidemento. Então, de novo, evitem só copiar e colar, mesmo que você vá
copiar, colar e depois vai editar, isso já vai atrapalhar você, tá? Muito provavelmente uma dessas 3 possibilidades aqui, dentre as várias que existem, é melhor do que qualquer uma daquelas que envolve os slidementos pura e simplesmente. Quanto texto? Essa é outra pergunta que fazem bastante, tá? Quanto texto? Deixa eu dizer uma coisa, ó. O problema da quantidade de texto é o que essa quantidade de texto pode gerar. E muitas vezes ela pode gerar uma poluição textual. Qual que é o problema da poluição textual? É que quando você tem muito texto no slide, você cansa a visão da plateia, no geral eles começam a perder o foco, não querem mais prestar atenção nos slides ou em você. Isso, inclusive, estimula você a ler o slide palavra por palavra, então quanto mais texto você tem ali, maiores são as chances de, eventualmente, você perder um pouquinho do foco, ou você deslizar um pouquinho na memória e começar a usar o slide como muleta para ler cada uma das palavras que estão ali. E aí eu vou dizer para vocês uma coisa, se você e o seu slide estão falando a mesma coisa, um de vocês não é necessário ler. Mais cedo a gente estava tendo aula na disciplina eu estava participando como monitor da disciplina de estatística, e a professora Cíntia falou, meus slides eles têm muito texto, porque muitas vezes os alunos usam esse texto do slide para aprender. É como se fosse parte da apostila deles. Ótimo, aí faz sentido, tá? Mas uma apresentação que você vai fazer, por exemplo, num congresso, uma defesa que você vai fazer, uma qualificação que você vai fazer, isso não se justifica, porque os seus slides não são o principal ali. Na verdade, a sua apresentação como um todo é o principal ali. Então, de novo, se você e o seu slide falam exatamente a mesma coisa, um de vocês poderia não ter pago a viagem e aparecer ali para apresentar. E uma outra coisa que acontece com a poluição textual é que ela pode desviar a atenção do apresentador. Se os seus slides, inclusive, tiverem uma fala mais estruturada do que a sua, vocês dois vão competir por atenção. E pode ser que, eventualmente, o público se interesse mais em ler o seu slide do que ouvir você. Aí você fica falando para ninguém, porque o público está só lendo o seu slide. Então, no final das contas, de novo, você talvez não precisasse estar ali. Você poderia ter só mandado o PDF por e-mail para todo mundo ia ficar melhor. Então, de novo, não é sobre a quantidade de texto especificamente. É sobre evitar a poluição textual. Ou seja, é sobre a gente tentar distribuir melhor o texto que a gente tem. Essa é a pergunta certa. Não é sobre muito texto, nem pouco texto. É sobre distribuir bem o texto que eu tenho. E aí você tem algumas regras que você pode utilizar para distribuir bem esse texto que você tem. Uma delas, por exemplo, lembrando que nenhuma dessas, gente, é uma regra de ouro não, tá? São só padrões, são só parâmetros, melhor dizendo, para vocês se orientarem. Uma dessas regras é a regra do 5x5, que é até fácil de lembrar. Você vai usar até 5 tópicos por slide, e cada tópico vai ter até 5 palavras. Você faz isso daqui em casos em que você tem bastante conteúdo, ou seja, você precisa sintetizar, e aí você vai utilizar somente tópicos e palavras-chave. Isso aqui não é novidade para ninguém, todo mundo sabe que deveria fazer isso, mas essa regra te ajuda a notar, ou melhor, a avaliar se você realmente está fazendo isso. Esse é o modelo mais tradicional. E vocês estão vendo aqui um exemplo disso, tá? São 5 tópicos ao todo nesse slide que eu estou mostrando para vocês, e cada um desses tópicos tem 5 palavras. Não é muito conteúdo, aqui não tem nenhuma imagem, e mesmo assim o slide não está poluído, o slide não está parecendo que tem coisa demais. Eu usei, inclusive, variações, algumas coisas estão em caixa alta, outras coisas estão só negritadas, e no final das contas, na minha opinião, pelo menos, o slide está bem simples e bem direto ao ponto. Essa é a regra do 5x5, ela costuma ajudar. De novo, gente, não é um limite que não tem flexibilidade. Ele tem flexibilidade. Você pode usar 6x6, você pode usar até 7x5, você pode fazer como você achar melhor. Mas lembre-se que quanto mais próximo do 5x5 tiver, melhor para você. Aqui é um exemplo, inclusive, do que não fazer, tá, gente? Essa é uma apresentação real, antiga, mas real, do Bill Gates. Alguém que está mexendo com tecnologia há muito tempo. E vocês podem ver que essa é uma apresentação que ele chegou a fazer em um dos produtos que ele estava apresentando da Microsoft. Então percebam que aqui tem tudo, menos algo próximo da regra do 5x5. Quando você contrasta isso com outros tipos de apresentação, por exemplo, essa na época do Steve Jobs, você consegue ver que a regra do 5x5 faz muito mais sentido. Aqui você tem, inclusive, 6 tópicos, tem um pouquinho mais de palavras em alguns deles, mas tudo bem também. O importante mesmo é você fazer com que fique objetivo e direto ao ponto. Vamos voltar para aquele slide que eu apresentei para vocês inicialmente, como um exemplo de slidemento. Aqui, de novo, a gente tem coisas que foram tiradas diretamente do resumo. Se eu aplicar, por exemplo, a regra do 5x5 aqui, olha o que acontece. A gente tem 5 tópicos, alguns tópicos têm mais do que 5 palavras, mas não tem problema, de novo, não é uma regra inflexível. E eu fiz questão de marcar algumas dessas palavras, por exemplo, problemas de ordem física, cognitiva e social. Gente, se você escreveu o resumo, se você está lá apresentando trabalho em nome da sua equipe, provavelmente você consegue falar sobre isso. Você só precisa de um tópicozinho para te lembrar. E importante também,
a sua plateia só precisa desse tópico aqui para compreender melhor a sua apresentação. Mas no mais, a sua fala resolve, tá tudo na sua cabeça já. Você não precisa copiar e colar direto do que tem no documento, tá? Então percebam, o slide continua simples, mas na minha opinião, muito melhor do que aquele outro slide que a gente tinha, que estava realmente com muito texto. Aqui é um exemplo do que a gente fez lá na apresentação, inclusive, no Congresso. A gente tinha esse slide de introdução, a gente tinha tópicos, que são até um pouco mais compridos, mas se vocês olharem, gente, ainda são 5 linhas no total, então não tem muita coisa ainda, tá, nesse slide, não é tanto texto assim. Esse slide, ele precisava ser um pouquinho mais explicativo, porque o Congresso era bem claro em relação à apresentação de slides, que ela devia ter o conteúdo que o resumo tinha. A nossa apresentação de slides não tinha exatamente o conteúdo que o resumo tinha. Mas a gente não mudou nada, tá? A gente só fez uma edição. A gente só fez alterar algumas coisas para ficarem mais claras para quem estava prestando atenção. E, obviamente, se ficou mais clara, ninguém reclamou. Uma coisa legal que a gente fez também no final do slide, lá embaixo, foi destacar o objetivo. Então, ele se torna um outro tópico, mas vejam, é como se ele fosse uma coisa diferente já. Então, nem conta mais como muito texto e está bem destacado, né? O que a gente tem aqui como objetivo. Uma outra coisa que você pode fazer, além de usar a regra do 5x5, se fizer sentido para você, é usar a ideia de uma ideia por slide. Se você focar em alguns momentos em apresentar só uma ideia por slide, isso pode inclusive criar uma variação na sua apresentação, o que é sempre bom. Dá um exemplo para vocês. Isso aqui foi uma coisa que a gente fez naquela apresentação também. Quando chegou no momento da conclusão, a gente queria deixar claro qual era a conclusão que a gente estava usando, tá? Então a gente tinha um tópicozinho maior, mas era só uma ideia nesse slide. A gente não apresentou conclusão junto com outras coisas, a gente botou vários tópicos aqui, a gente colocou uma conclusão só, bem clara, com a caixa inclusive ao redor, para destacar, e é isso. Não fica um slide poluído, gente, são só 3 linhazinhas que estão no meio de um slide, e esse slide inteiro é sobre conclusão. Então essa é uma coisa que você pode fazer também. O mais importante é que você pode usar a regra do 5x5, e você pode usar uma ideia por slide. Você pode fazer isso, inclusive, dentro da mesma apresentação. O grande ponto aqui é que você cria uma variação, então não fica aquela apresentação monótona, em que seu público vai ficar esperando sempre um slide com muito texto, depois de outro slide com muito texto, até o final. Aqui você cria uma variação, isso geralmente é, inclusive, menos cansativo para o seu público. Quantos slides? Essa é outra pergunta também que geralmente aparece. Deixa eu dizer para vocês, o problema não é a quantidade de slides. Até porque a quantidade de slides, ela não significa muita coisa. A quantidade de tempo que você vai levar para apresentar esses slides é que significa alguma coisa. Então o problema é o excesso de slides. É quando você tem slides demais e tempo de menos. Por quê? Porque quando você tem slides demais e tempo de menos, você entra naquele corre-corre para acabar. Então você percebe que você está ali no 30º slide e ainda faltam 15 e faltam 10 minutos para acabar. Então todo mundo percebe que você está correndo, e você está correndo mesmo, e isso é péssimo para você, porque às vezes algumas das partes mais importantes da sua apresentação estão ali no final, então você não consegue fazer isso de forma orgânica. A apresentação às vezes inclusive fica sem conclusão, porque às vezes é simplesmente cortado, e aí a conclusão do que você estava apresentando não consegue ser apresentada. O treinamento é mais difícil, e isso é uma coisa que eu vou enfatizar bastante para vocês, tá? É importantíssimo vocês treinarem antes de fazer a apresentação com os slides, então repassar algumas vezes em voz alta, sozinho mesmo, às vezes sentado já resolve, mas tem que treinar. E quando você tem muitos slides e pouco tempo, o treinamento fica mais difícil, porque você não vai conseguir encaixar. Então, no geral, é uma questão de tempo, não é uma questão de quantidade de slides, é uma questão de tempo. Vou mostrar, inclusive, depois para vocês quantos slides a gente tem aqui, tá? Como usar imagens? Imagens fazem parte de uma apresentação acadêmica? Podem fazer, gente. Se você fizer isso de uma forma que faça sentido, podem fazer, não tem o menor problema. Claro que muitas vezes elas têm mais espaço numa aula que você vai dar, numa palestra que você vai dar, do que especificamente num resumo. Mas mesmo, um resumo que eu digo, numa apresentação de resumo, numa apresentação de artigo. Mas mesmo quando você vai apresentar um resumo, um artigo, defender sua tese, o que quer que seja, você muitas vezes tem espaço para imagens, e essas imagens não são simplesmente gráficos, nem tabelas, às vezes tem outras coisas também. Para falar de imagem, deixa eu falar um pouquinho sobre memória, tá? Todo mundo aqui que está na psicologia tem noção do que é memória. Eu gosto desse conceito do Robert Sternberg, que fala sobre função cognitiva de codificação, armazenamento e recuperação de informações no meio. Isso é o processo de memória. É interessante porque, para a gente, o termo armazenamento aqui diz muita coisa. O importante mesmo da nossa apresentação, gente, é fazer com que ela fique na memória de quem está assistindo a gente. Seja porque isso vai influenciar na nota daquela pessoa, seja porque isso vai influenciar na aprovação daquela pessoa, seja porque você quer que depois as pessoas entrem em contato com você perguntando mais sobre a sua apresentação. Isso pode, inclusive, virar uma oportunidade de networking. Então, o armazenamento, fazer com que a pessoa fique com a sua apresentação mais tempo na cabeça, é fundamental para a gente.
A questão é a seguinte, a gente já sabe, vocês também sabem disso, que a memória ela não funciona como uma gravadora, uma câmera fotográfica, ou alguma coisa desse tipo, né? Você, na verdade, lembra das coisas, mas como um padrão de ativação. Então você não vai simplesmente lembrar da imagem do slide do indivíduo na sua cabeça. Você vai meio que lembrar da essência do que tinha naquele slide especificamente, ou seja, a mensagem que ele estava passando no geral, e se ele tiver, inclusive, conteúdos mais conectados, aqueles conteúdos vão fazer com que os outros sejam mais lembrados. Então, se um slide puxa outro, se uma informação puxa outra, mais chance de a pessoa lembrar de mais do que você está falando. Se as coisas são muito isoladas, elas não têm muita relação, no final das contas, é mais fácil aquela informação ficar perdida na memória de quem está te assistindo. Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes, gente, a sua imagem, ela pode ser uma forma de passar a sua mensagem por mais de um meio. É isso que eu estou querendo dizer. Muitas vezes, em vez de você passar a mensagem simplesmente por texto, você pode passar por texto e por meio de uma imagem. E quando você passa por texto e por meio de uma imagem, agora você tem dois canais de informação para que a pessoa ative a memória a respeito do que você estava apresentando. Então ele pode lembrar do que você falou, mas ele pode lembrar da imagem que você mostrou. E lembrando da imagem que você mostrou, ele pode lembrar aí sim da mensagem que você passou. Então, no final das contas, você acaba tendo mais formas de fazer com que a pessoa lembre do que você está dizendo. Aqui é um exemplo de uma apresentação real, foi uma apresentação que eu fiz contratada mesmo, para um aluno que estava concluindo o curso do Direito e estava fazendo uma apresentação, no caso do TCC dele, e não era uma apresentação com muito texto, então a gente teve espaço para imagem. E essas imagens, elas começaram a meio que contextualizar aquilo que ele estava falando. No final das contas, a gente tem uma apresentação simples, com imagens grandes, elas estão ocupando metade do slide, e nem por isso está poluído. Nem por isso está poluído. A gente está conseguindo associar uma coisa a outra. Esse slide aqui está falando de uma figura política, a gente mostra a figura política, não tem problema nenhum. E você pode, inclusive, criar variações. Às vezes a imagem, ela encaixa melhor horizontalmente, a gente vai falar um pouquinho melhor sobre isso daqui a pouco. A gente faz um slide que faça com que a imagem apareça melhor horizontalmente, e ainda tem espaço para texto, não tem problema. Aqui um outro exemplo que eu trago para vocês, de algumas das aulas de argumentação jurídica que eu ministrei na pós da Unifor. Esse slide aqui, por exemplo, tinha tudo para ser um slide super chato, gente, porque é um slide sobre o Oswald Ducrot, que é um linguista. Eu estava falando sobre isso aqui, geralmente, no período da noite, para uma turma de alunos de pós-graduação do direito, então às vezes o pessoal estava vindo para o terceiro turno já, não estava nem aí, inicialmente, né, não estava nem aí para o que eu tinha a dizer. Uma forma, entretanto, que eu tinha de fazer com que, na verdade, o público se animasse com o que eu estava falando, mesmo que eu fosse falar de um linguista, era apresentando imagens, usando mais cores, e no final das contas foi isso que eu fiz. Esse daqui é um dos slides, inclusive, que geralmente gerava mais discussão. Não tenho como explicar agora, porque a gente não tem tempo, mas depois eu posso falar melhor do porquê que esse slide gerava tanta discussão. Isso tornava uma parte legal da minha apresentação, uma parte mais moderna, uma parte mais dinâmica da minha apresentação. E eu fazia isso em vários momentos. A gente estava fazendo um raciocínio, a gente estava fazendo um apanhado histórico do que alguns autores importantes estavam falando para a gente, e geralmente quando você chega no apanhado histórico, é muito chato em muitos assuntos. As pessoas pensam, lá vem história, eu não quero aprender sobre isso, eu quero ir para uma parte mais prática, principalmente esse pessoal da pós. Então a gente tentava colocar muita imagem para que essa parte histórica ela fosse mais legal do que ela deveria ser, e acabava sendo. O pessoal se empolgava, fazia pergunta, participava. Às vezes às 9 horas da noite, gente, de uma terça-feira. Percebam que a gente estava fazendo isso em vários momentos. Então foi uma forma legal, na nossa opinião, de mostrando a parte histórica com o uso de imagens. As imagens são só essas imagens de fotos e tudo mais? Não, às vezes, gente, imagem mesmo, é você criar um esqueminha. Por exemplo, eu fui falar de sistema 1, sistema 2, modelos duais de raciocínio, e aqui eu tinha a oportunidade de fazer isso por texto, mas eu podia fazer também com algumas caixas. Foi o que eu fiz, Fiz com algumas caixas, não ficou tanto texto assim, ajudava no que eu estava falando, fazia o meu público entender melhor que eram dois sistemas mesmo, e que esses sistemas tinham papéis diferentes, embora eles se relacionassem, por isso está tudo dentro do mesmo slide. E no final das contas, não precisei buscar nenhuma imagem mirabolante na internet. 2 caixas funcionaram muito bem. Lembra daquele slide que eu mostrei para vocês sobre poluição textual? Ele é um slide simples de 3 tópicos, ele não está poluído. Mas a gente consegue, inclusive, imagetizar slides desse tipo. Olha só. Não são 3 tópicos? Eu posso criar uma imagem que me ajude a fazer meu público lembrar melhor. Pode ser que em algumas apresentações, pessoal, isso aqui soe demais, sabe? Isso aqui fique carnavalesco demais. Tudo bem. Aí quem vai decidir é você. Quem vai ter esse feeling para saber se a sua apresentação é uma apresentação compatível com esse tipo de coisa é você. Mas lembre-se que essa possibilidade sempre existe. Então, às vezes, você tem um modelo que você está apresentando e esse modelo ele tem 5 pontos importantes. Às vezes, melhor do que você apresentar os 5 pontos como um texto corrido é apresentar, quem sabe, um pentágono.
e você consegue colocar em cada um dos pontos do pentágono uma frase relacionada a esse ponto. É uma forma criativa de fazer, não tem nada demais. Isso aqui eu inseri um triângulo no slide e ajustei o texto para que cada texto ficasse em um dos vértices. Ponto final. Importante, tá? Se você for buscar imagens que ocupem o slide inteiro, façam de tudo para encontrar imagens que ocupem o slide inteiro de fato, tá? Imagem cheia, gente. Geralmente vão ser imagens mais pesadas, muitas vezes vão aparecer como imagem em HD, na busca no Google Imagem, por exemplo, se você estiver utilizando. Mas procurem fazer isso. E se ela não encaixar perfeitamente no slide, você ainda pode meio que esticar, estica sem distorcer, né? Então, por exemplo, essa imagem aqui, você não vai esticar assim, você vai esticar assim, nas duas diagonais, justamente para que ela mantenha a proporção. O interessante de você trabalhar com imagens cheias, pessoal, é que mesmo quando você trabalha com imagens cheias, você pode criar uma identidade. Você pode criar uma identidade para fazer com que cada um daqueles slides pareça fazer parte da mesma apresentação. Percebam, a imagem original é essa daqui. Vocês já perceberam que nesses slides aqui, no geral, eu estou usando preto e branco, estou usando preto e branco que eu digo para as imagens, estou usando a cor preta, estou usando a cor dourada, e veja, eu tenho alguma coisa mais diferente. Como é que eu pego uma imagem dessa, então, do Obama, por exemplo, que está colorida, não tem nada a ver com a minha apresentação, e coloco aqui dentro? Bom, eu criei um padrão. O meu padrão é, as imagens que eu vou usar vão ser em preto e branco. O PowerPoint faz isso para mim. Você consegue ir lá em formatar a imagem, aplica o filtro preto e branco, ela fica assim. Mas, uma coisa que eu fiz a mais, eu coloquei borda. Então, ó, cada uma das minhas imagens tem uma borda. Por que isso é interessante? Porque, de novo, mantém a identidade que eu estou apresentando desde o começo. Meus slides, no geral, estão sendo apresentados para vocês com borda. E aí eu posso usar, inclusive, uma caixa que venha com a fonte que eu estava usando antes e com a cor que eu usei. Então agora aparece um slide que foi feito para minha apresentação. Um slide que parece que tem toda a cara do restante da minha apresentação. Mas nem é uma imagem minha, tá? Um outro exemplo aqui, ó. Esse aqui foi um slide que eu apresentei para vocês agora há pouco. E esse aqui é o Robert Sternberg. Lógico que eu não tenho essa imagem solta na internet pronta para eu simplesmente usar, mas eu quero usá-la na minha apresentação e eu quero fazer parecer com que essa imagem ela faça parte da minha apresentação como um todo, ela siga essa identidade. Olha a imagem original. A imagem original é essa aqui. Uma imagem grande, cheia, boa qualidade, mas colorida, tem nada a ver com a minha apresentação. O que é que eu faço? Primeiro eu recorto o fundo dela. Aí você vai dizer, mas eu não sei mexer em Photoshop. Eu também não sei mexer em Photoshop, mas eu sei mexer no PowerPoint. Então, se você clicar na imagem, você for em formatar a imagem e você selecionar a opção remover plano de fundo, o PowerPoint faz isso para você. Então, você já poderia estar trabalhando com imagens cortadas há muito tempo. O PowerPoint faz isso para você. E foi isso que eu fiz. Ele me ajudou a recortar, tirou aquele fundo. Mas essa imagem aqui ainda está colorida, não está do jeito que eu quero. O que é que eu faço? Aplico o filtro, que nem eu fiz na imagem do Obama. O que é que eu faço mais? Coloco de novo a minha borda. Não foi esse um dos elementos da identidade que eu criei? Coloquei aqui. Inverti horizontalmente, porque eu quero que ele fique no canto direito inferior da tela, então eu quis inverter. E aí eu puxei um pouquinho mais para baixo, tá aqui. A imagem não foi criada por mim. A imagem já existia. Eu só fiz editar e colocar no meu slide. No final das contas, funcionou. De novo, tudo isso você consegue fazer por meio do PowerPoint. Se vocês quiserem, depois eu mostro para vocês na prática como é que isso aqui acontece. Um outro exemplo de utilizar uma identidade com apresentações mais imagéticas. Essa aqui foi uma apresentação, inclusive, que eu fiz, se eu não me engano, dentro do próprio laboratório, tá? Quando a gente estava falando um pouquinho dos resultados das pesquisas que a gente estava fazendo, a avaliação nacional do Centro de Atenção Psicossocial, a partir das crenças dos gestores, profissionais e usuários. Eu resolvi que os nossos slides iam trabalhar com essa identidade aqui, algo mais colorido, mais dentro desse tom roxo, rosa, cores um pouquinho mais frias vez ou outra. E aí, ó, o restante da apresentação foi sempre seguindo esse padrão. E mesmo quando eu ia usar um slide com mais texto, ó, eu ainda tinha aquela identidade ali na lateral. Então essa identidade na lateral, ela meio que mostra para quem está assistindo a minha apresentação que faz tudo parte do mesmo todo. Então não estou simplesmente fazendo uma apresentação com informações jogadas. Eu pensei naquilo no geral. Então parece que eu tenho mais controle sobre a minha apresentação, inclusive. O que de fato acontece. Uma forma de apresentar, ó, instrumentos. Eu poderia simplesmente colocar, o questionário foi dessa forma, eu usava um roteiro semi-estruturado, blá, blá, blá. Não, eu tentei apresentar os dois instrumentos de formas diferentes, tentei mostrar quais eram os tópicos deles, criei um tracinho no meio. Tudo isso aqui, gente, são caixas de texto que a gente usa em qualquer slide, com qualquer ferramenta, inclusive. Fontes. Fontes são fundamentais em qualquer apresentação. E eu acho que muita gente que não trabalha com fontes, quando eu digo não trabalha com fontes, não se preocupa com fontes, acaba subestimando a função que elas têm. A fonte, muitas vezes, gente, é o primeiro contato que o indivíduo tem com um slide diferente. Ou seja, ele está acostumado a ver um slide que usa só Times New Roman, que usa Arial, que usa fontes comuns, e do nada ele vê um slide com uma fonte mais criativa e ele diz, opa,
já tem uma apresentação diferente na minha frente. E a fonte, muitas vezes, é esse primeiro sinal. É fundamental entender que as fontes, elas de certa forma têm personalidade. Então, ó, quando vocês olham para uma fonte como essa, no que é que vocês pensam? Geralmente a gente pensa em algo forte, né? Tanto é que a mensagem aqui já fala, né? Não mexa com os vikings. Essa é uma fonte que claramente tem uma personalidade mais forte. Eu não estou tentando inventar nada aqui não, tá, gente? Tô só usando uma metáfora para vocês perceberem. Essa é uma fonte que chama atenção. Então você geralmente vai usar uma fonte dessas numa apresentação em que você queira marcar muito aquela mensagem. Pode ser que não caiba na apresentação acadêmica? Pode ser. Mas isso te lembra, pelo menos, que existem fontes que são mais fortes. Essa daqui já é uma fonte mais gourmet. Gourmetizaram a fonte aqui. E você pode fazer isso numa apresentação que tem mais espaço para isso. Aí você vai dar uma aula, um assunto que é mais leve, um assunto pelo qual você tem mais carinho, um assunto que fale mais de emoções. Você pode usar uma fonte dessas aqui. De novo, ela parece ter uma personalidade. Essa aqui já é uma fonte mais futurista, ela já tem traços um pouco... Até os ângulos dela são ângulos que já são mais duros. Essa aqui já é uma fonte que tem outro tipo de personalidade. É uma brincadeira que eu faço, mas para no geral mostrar para vocês que as fontes elas não são simplesmente formas diferentes de mostrar texto. Elas carregam consigo sentido. E muitas vezes esse sentido vai ser algo que vai te ajudar na tua apresentação. Essa aqui é uma apresentação que eu fiz durante um seminário de psicologia social. E a gente foi falar sobre gênero como uma possível construção social. A gente precisava, então, de uma fonte mais delicada, mas ao mesmo tempo sofisticada, que trouxesse a seriedade, mas ao mesmo tempo a modernidade que a gente precisava para falar desse assunto. E eu achei essa fonte aqui. Ela é super diferente, essa do título, né, gênero. Ela é super diferente, obviamente, ela não tem como ser usada na apresentação inteira, porque às vezes fica difícil de ler, mas olha só, como o nome gênero somente, funcionou. E a gente ainda colocou atrás esse vídeo com tintas, né, algo mais fluido, para mostrar que a gente estava falando de algo que podia ser mais fluido, menos categórico do que as pessoas geralmente pensam que é. Então, no final das contas, a gente buscou essa fonte justamente para isso. Essa foi outra apresentação que a gente fez também durante um seminário, se eu não me engano, na disciplina de processos psicológicos básicos. A gente vai falar sobre um caso histórico, que é o da Helen Keller, e a gente estava falando então de algo que era um pouquinho mais vintage, né? Era um caso mais histórico, mas que tinha muito a ver com o que a gente estava falando agora. E foi isso. A gente buscou uma fonte, ó, mais antiga, mas ao mesmo tempo que funciona bem no que a gente está querendo mostrar. A gente usou cores que misturam sépia com roxo, então, ao mesmo tempo, ficou bacana. E você consegue fazer isso aqui, ó, com um slide que é só texto. Mas eu coloco uma borda que dá mais identidade para o meu slide, porque eu estou usando essa identidade desde o começo, ó. E aí, eventualmente, eu vou falar de 3 coisas. Em vez de usar 3 tópicos, eu posso usar 3 caixinhas. No final das contas, eu consigo passar essa mensagem, mas eu coloco uma imagem aqui, já imagetizo melhor a mensagem que eu tinha para passar. Uma outra apresentação que a gente fez sobre evolução da linguagem. Esse tema aqui, ele tinha muito a ver com criatividade, tinha muito a ver com algo disruptivo, tá? Então aqui a gente teve bastante liberdade para fazer uma apresentação mais moderna mesmo. Então percebam, ó, de novo a borda, tá vendo? Ó? A borda tá bem aqui, e quando eu mudo para um slide com a imagem inteira, mesmo assim eu mantenho uma borda rosa ao redor. E aí eu uso a mesma fonte que eu estava usando desde o começo. Aí aqui, ó, mantenho rosa, peguei o Skinner, botei em preto e branco. Um slide de mais texto, mesmo assim, tem uma imagem ali na ponta que tem a ver com o que a gente está falando, porque a gente está falando de formas arredondadas e formas pontiagudas. A gente coloca o texto aqui usando os marcadores dos tópicos rosa, que é uma cor que a gente estabeleceu, e por aí vai. Então você consegue fazer isso imagetizando e criando uma identidade para o que você está dizendo e usando uma fonte que diga o que você quer dizer também. Detalhe, onde é que eu consigo essas fontes? Gente, se você procurar, você vai achar, porque você buscar fontes novas no Google é a coisa mais fácil do mundo. Você pode colocar assim, ó, 2021 melhores fontes. Ou então, 2021 best fonts. Você vai achar sites e mais sites e mais sites que muitas vezes disponibilizam fontes gratuitamente. O que é que você tem que fazer? Quando você achar a fonte gratuitamente, você coloca para baixar. Como é que você instala uma fonte no computador? Você literalmente, simplesmente clica 2 vezes em cima do arquivo que você baixou e aperta instalar. Ponto final. No máximo, você tem que fechar o PowerPoint e abrir de novo. Quando você abrir de novo o PowerPoint, a fonte já vai estar instalada, você já vai poder usar. É simples. Muitas vezes a gente usa só as fontes que já vêm no pacote Office, mas isso aqui muitas vezes resolve a nossa vida. Quantas fontes? Já que a gente está falando de fontes aqui. Geralmente uma para capítulos e uma para títulos, tá? Posso usar só uma para capítulos e uma para títulos? Pode, não tem problema não, tá? Outra para o desenvolvimento. O importante mesmo é que você tenha cuidado para não misturar as fontes, de uma forma que elas não combinem. Por exemplo, na palavra cuidado, eu usei uma fonte que é muito conhecida, que é a Comic Sans.
Essa fonte, gente, tem muita gente que não gosta dela. Eu acho que ela não tem espaço na maioria das apresentações, mas em algumas apresentações ela tem espaço. Ela não tem espaço é na minha apresentação, porque na minha apresentação eu não estava usando nenhuma fonte desse tipo até algum momento. Então não faz sentido eu usar uma fonte mais séria, como essa do lado que eu estou usando, do Combine as Personalidades, com uma fonte que tem todo esse design. Não faz muito sentido com o que eu estou querendo apresentar. E às vezes numa apresentação acadêmica faz menos sentido ainda, tá? Então, é difícil de falar de regras aqui para isso, até porque eu não sou designer, eu não vou conseguir explicar para vocês da forma mais didática do mundo, mas quando você começa a usar fontes, você começa a ir melhorando o seu gosto para como usá-las, o seu feeling a respeito do que cabe e do que não cabe. Mas você precisa ir testando para ir vendo. Mas no final das contas você vai melhorando, tá? Mas em resumo, duas fontes, uma para capítulos e títulos, outra para desenvolvimento, resolve o seu problema. Detalhe, tá? Lembre-se, sempre que for possível, de usar uma fonte grande. Do contrário, acontece o que está acontecendo com esse rapaz aqui. A fonte que está dando nome à palavra estatística lá na frente não está muito grande, ele está mexendo no celular. Isso tem muito a ver com o fato de que ele não está conseguindo ser captado por aquela apresentação, porque a imagem não está chegando tão bem para ele. Então, lembrem-se de deixar sempre que possível o texto de vocês grande ou o maior possível. Cores. Como usar cores? Pessoal, sobre cores é o seguinte, ó. Geralmente, você vai usar um fundo escuro quando o ambiente for escuro e um fundo claro quando o ambiente for claro. Dá para misturar os dois? Dá. Vocês têm visto aqui que alguns slides meus são mais escuros, outros são mais claros. Mas o importante mesmo é que você consiga criar contraste. Então, selecione uma cor de fonte que contraste bem o suficiente com a cor que você escolheu para o background. Se você não fizer isso, você vai ter problemas, e um deles, obviamente, é o das pessoas conseguirem ler o que você está mostrando. Eu não estou reinventando a roda aqui, isso é claro para vocês. Mas esse claro no claro, escuro no escuro, é uma coisa que muitas vezes a gente não atenta. Agora a gente está fazendo apresentações, na maioria das vezes, que são online. Mas muitas vezes, quando você tem a oportunidade de fazer uma apresentação num ambiente físico, e aquele ambiente, por exemplo, entra muito sol, tem muita luz, um background claro vai ajudar você a fazer com que o seu slide não fique meio apagado. Se for um ambiente mais fechado, com mais isolamento da luz, aí você pode ficar à vontade para usar o que você quiser. O escuro no escuro muitas vezes resolve, e às vezes até deixa a sua apresentação mais diferente, mais interessante das outras que costumam usar mais background grande. Mas geralmente mas geralmente essa é a regra, tá? Falei aqui sobre a importância de contrastar. Deixa eu dar um exemplo aqui para vocês de como você pode fazer isso, mesmo quando você escolheu cores que, eventualmente, elas entram em conflito. Ó, digamos que você tenha escolhido para sua apresentação a cor azul para sua fonte, tá? Que nem está escrito aqui caixa de texto. E aí você vinha usando um background branco, o branco contrastava bem com o azul, mas eventualmente chegou o momento de você usar uma imagem cheia. E essa imagem cheia tinha um pedaço de céu. Então, agora aquele texto azul que você vinha usando, ele acabou sendo ruim por conta da imagem que você está usando pontualmente. O que você pode fazer? Você pode mudar a cor, obviamente, se eu usasse branco aqui, resolvia, mas se você não quiser isso, às vezes colocar uma caixa atrás, ó, transparente ainda e tudo mais, resolve a sua vida. Vitor, como é que eu coloco uma caixa transparente atrás dessa caixa de texto? É simples, você vai lá em inserir forma, insere um retângulo. Quando você for nas cores, você seleciona a opção mais e depois você vai achar transparência, se eu não me engano. Aí você seleciona a transparência do branco que você escolher para essa caixa. Então, quanto mais transparente, obviamente, mais você consegue ver atrás. E ainda assim, ó, você mantém aquela cor que você tinha escolhido inicialmente. É uma opção, tá? É uma opção que você tem. Depois de tudo isso, gente, o que é que eu não posso deixar de fazer, tá? O que é que você não pode deixar de fazer quando você estiver com a sua apresentação preparada? Você não pode deixar de revisar para aperfeiçoar. Então, às vezes, você tem pouco tempo para preparar a sua apresentação. Aí você vai colocando texto. Mas aí sobra um tempinho. Se sobrar um tempinho, vai lá e vê onde é que você consegue magetizar alguma coisa, por exemplo, criar um pentágono, acrescentar uma figura de um autor, ou alguma coisa nesse sentido. Geralmente sobra tempo, geralmente dá para aperfeiçoar. Praticar com os slides. Não adianta você só praticar o texto da sua apresentação, só o que você vai dizer. Se você não fizer isso sabendo qual é o slide que vem em seguida, você perde uma oportunidade maravilhosa de mostrar para o seu público de que você tem controle em relação à sua apresentação, porque você sabe o que vai vir o que vai vir depois, você sabe o que veio antes, e você pode fazer isso da forma mais entrosada possível, só depende de você. Então, quando você for praticar em frente ao espelho, em voz alta, para um amigo, o que quer que seja, se tiver oportunidade, faz isso com slides, porque ajuda bastante, já que você vai usar os slides no dia também. Testar o equipamento é fundamental também, tá, gente? De novo, aqui em tempos de pandemia, às vezes a gente só projeta, então a gente sabe qual é o equipamento. O equipamento é nosso computador, tudo bem, nenhuma surpresa aí. Mas quando a gente voltar,
se Deus quiser, a gente vai voltar a fazer as apresentações presencialmente, muitas vezes é importante que você vá lá antes e saiba qual é a máquina que vai projetar os seus slides. Então, se, por exemplo, existe entrada para HDMI, se não, se precisa de um adaptador VGA, se aquele adaptador HDMI VGA está de fato funcionando, porque muitas vezes um computador da Dell, ele não funciona tão bem com adaptadores que não sejam da Dell, eu sei porque o meu é da Dell, e se não for usando o meu adaptador, geralmente tem um probleminha de conectividade. Então, testar o equipamento antes é fundamental, até às vezes para você saber o quão bom realmente é aquele projetor, porque muitas vezes ele projeta muito fraco os seus slides. Se tiver a oportunidade de saber isso com antecedência, você às vezes evita usar cores que sejam muito fracas e passa a investir em cores mais fortes. Preparar dois arquivos. O que é o preparar dois arquivos aqui, gente? É assim, ó. Às vezes, por algum motivo, o PowerPoint não está rolando. Você não está conseguindo abrir o PowerPoint que você criou. Prepara um outro arquivo em PDF, então. Você vai perder a possibilidade de fazer animações, como eu estou fazendo aqui, algumas transições, como eu estou usando, mas está lá ainda, tá? Então prepara o PowerPoint, mas prepara o PDF. Se precisar, se você abrir só o PDF, mandava o PDF para alguém, alguém mostrava para você, abria para você e por aí vai. A vantagem de você usar o PDF é o seguinte: quando você baixa uma fonte que não tem instalado originalmente no pacote do Microsoft Office, você muitas vezes não consegue, ao abrir aquele PowerPoint no computador de mais alguém, usar aquela mesma fonte. Por quê? Porque aquela fonte não está instalada no computador de outra pessoa. Mas se você salva em PDF, ele salva tudo para você. Então ele vai mostrar aquilo ali basicamente como uma imagem em formato de PDF. Então não tem problema. Você pode usar a fonte que você quiser, vai aparecer. E aproveite seus slides, gente. Aproveitar os slides é o seguinte, é fazer disso aqui um momento bacana. Eu vejo gente que, quando chega no momento de fazer slides, acha tudo um saco. Acha realmente muito ruim. Ah, eu já tenho a apresentação na minha cabeça, para que eu preciso de slides? Gente, é uma oportunidade que você tem de descansar um pouquinho quando você está apresentando, de deixar o público olhar para a tela e depois olhar para você. É uma oportunidade que você tem de colocar uma imagem mais divertida. Se você quiser fazer uma piada, não cabe uma piada sempre numa apresentação acadêmica, mas quando couber, é uma oportunidade que você tem de fazer uma piada com alguma imagem ou com algum texto, que é uma transição mais bacana, deixar tudo mais vivo. Os slides eles têm que ser aproveitados. Se você estiver utilizando seus slides como um fardo, no final das contas não vai funcionar para você nem para sua plateia. Então, tá perdendo uma oportunidade. A gente falou o que a gente não pode deixar de fazer, tá? Mas o que a gente não pode fazer de jeito nenhum? De jeito nenhum, a gente não pode ler todos os slides. Por favor, não leia todos os seus slides. Se você fez uma apresentação bacana, gente, com menos texto, com mais imagens quando elas eram cabíveis, com boas transições, indo direto ao ponto e passando uma mensagem bacana para o seu público, por que você vai estragar aquilo tudo lendo linha por linha dos seus slides? Não façam isso. É, de novo, uma oportunidade que você perde de fazer uma apresentação mais integrada, mais entrosada, mais divertida para todo mundo que está ali, dedicando um pouquinho do tempo de todo mundo para assistir você. Então não leia todos os slides, isso aqui é um sinal de que você muitas vezes não se preparou o suficiente. Antes que eu me esqueça, uma frase da própria professora Cíntia, que eu acho que sintetiza bem com a mensagem que a gente está tentando passar aqui, tá? O que não enche o lápis, enche os olhos. Uma boa apresentação de slides, um bom PowerPoint, um bom Keynote, um bom PDF que você resolva projetar, não vai estar ali no seu lápis especificamente, mas muitas vezes vai encher o olho de quem está te assistindo e vira uma oportunidade de uma troca de e-mails, vira uma oportunidade de um convite para palestrar, às vezes vira uma oportunidade para você virar professor na instituição. Oportunidades não faltam, desde que você encha os olhos das pessoas a respeito do que você pode fazer por elas. Muito obrigado, gente. Pessoal, eu finalizei agora a apresentação. Eu vou tirar aqui do modo PowerPoint, se eu conseguir. Pronto. E que eu prometi que ia mostrar para vocês. A gente fez uma apresentação de menos de 1 hora e eu usei 75 slides. Percebam, não é sobre a quantidade de slides, especificamente. É sobre como você vai distribuir o conteúdo da sua apresentação. A gente fez uma apresentação de quase 80 slides, e a gente não precisou nem de 1 hora para isso, tá? Agora, eu não estou conseguindo ver todos vocês, mas eu vou ficar disponível para tirar dúvidas, mostrar algumas coisas que eu fiz, como vocês querem, como vocês acharem melhor. Mas me deem só o sinal de vida, por favor, se vocês estiverem prestando atenção em tudo. Foi ótimo, como sempre, essa apresentação, Vitor. Parabéns. Obrigado, mano. Obrigado. Obrigada, Vitor. Foi ótimo. Meninas, se vocês tiverem dúvidas, a gente vai tirando aqui com o Vitor.
Gente, eu fiz a apresentação mais corridinha, né? Para a gente conseguir ver todo o conteúdo de uma vez e ter bastante tempo para explorar alguns dos tópicos que possam suscitar dúvidas em vocês. Como é que eu fiz isso, como é que eu fiz aquilo, se vocês quiserem ver, fiquem à vontade para perguntar, tá? Mostra como corta o fundo da imagem. Ok. Vocês estão conseguindo ver meus slides aqui? Sim. Eu Né? tenho os vídeos, né? Sempre, toda vida eu me confundo com essa história de mostrar a imagem em movimento, onde é que você pega essas imagens, como é que você põe lá no slide, né? Uhum. Acho que é interessante. Tá, eu acho que eu consigo mostrar os dois juntos, então. Vamos lá, deixa eu mostrar aqui para vocês. Vou duplicar para a gente trabalhar em cima desse slide aqui, ó. Tem um slide branco, e imaginem que eu baixei essa imagem do Obama, tá? Fui lá no Google, coloquei Barack Obama, vi várias imagens aparecendo para mim, escolhi uma imagem que tivesse uma resolução maior, apertei em inserir imagem, selecionei a imagem e no final das contas a imagem apareceu aqui. Eu acho que até aí todo mundo sabe fazer, né? O que é que você pode fazer, ó? Você pode vir bem aqui, ó, formato da imagem, porque quando você seleciona a imagem, você tem essa aba bem aqui, ó, formato da imagem, e aí você tem uma série de coisas que você pode fazer. Por exemplo, você pode selecionar a cor. Eu quero deixar essa imagem em preto e branco, ó. Ficou. Ah, não quero mais em preto e branco, quero em outra cor. Às vezes ele te dá alguns outros filtros. Tá vendo? O filtro azul, o filtro verde. Não vai ser, claro, gente, aquela infinidade de opções que você tem usando um Photoshop da vida, ou a infinidade de opções que você tem para recortar isso aqui usando o Illustrator. Mas o PowerPoint ele quebra muitos galhos, e às vezes é só disso que a gente precisa, de que a gente precisa de uma apresentação acadêmica. Ó. Então tem várias coisas que eu posso usar. Mas vamos lá, digamos que eu não queira aplicar um filtro, eu queira simplesmente remover o fundo. Então você vem bem aqui, ó, remover plano de fundo. E aí, quando você fizer isso, ó, o PowerPoint, automaticamente, ele meio que já vai identificar algumas coisas que ele imagina que você pode querer cortar. A brincadeira é bem aqui, ó. Marcar áreas para manter, marcar áreas para remover. O que está em roxo, ele está removendo. Então, se eu clicar em marcar áreas para manter e começar a marcar, ó, não, eu quero que ele mantenha isso aqui, ele já vai identificar. Não, ele quer que eu mantenha, ele quer que eu mantenha o paletó do Obama. Então começa a marcar, ó. E vai, e vai, e vai fazendo isso para mim. Marcar áreas para remover. É o mesmo processo, só que inverso. Você vai selecionar o que você quer. E a máquina vai fazendo isso para você, ó. Tá vendo, ó? Já removeu uma maior parte. Mas aí ele tá deixando o Obama sem parte da cabeça. E a gente quer o Obama com a cabeça inteira. A gente vai remover isso aqui, ó. Opa! Já deixou isso aqui para mim, né? Manter alterações. Virou uma imagem cortada. Aí você percebe às vezes, ó, que eu cortei demais. Você pode botar em remover plano de fundo de novo. Aí seleciona áreas para manter. Aí agora, ó. Agora ele manteve a manga do Obama. Tá dando para ver? E aqui agora a gente tem a imagem do Obama cortada. E a gente ainda pode aplicar efeitos nela. Então, se eu quisesse usar num plano de fundo. Ah, mas o corte não ficou tão legal. Esse corte aqui ele até ficou legal no que dá pra gente fazer rapidamente, né? Mas às vezes uma forma que você tem de fazer isso, ó, essa aqui é uma dica mais avançada, mas dá pra fazer também, ó. Não é uma imagem? Você pode acrescentar efeitos nela. Então vem efeitos de imagem, você pode vir em sombra, e se você botar sombra ao redor, você cria uma sombrazinha na imagem. Às vezes essa sombra, ela te ajuda a meio que esconder as imperfeições do corte. Mas é só uma dica a mais, tá? É só uma coisa que você pode fazer se a tua imagem não estiver muito boa. E se eu ampliar, ó, pronto. Parece que essa imagem ela já estava assim na internet. Não, foi o que eu cortei usando o PowerPoint. Ah, eu quero inserir um vídeo. É do mesmo jeito, ó. Deixa eu duplicar esse slide aqui. Gente, ó, para criar esse slide aqui que eu mostrei para vocês na abertura, que eu sempre gosto de mostrar, justamente para mostrar como dá para fazer uma coisa que parece muito elaborada rapidamente no PowerPoint, ó. Isso aqui, na verdade, nada mais é do que eu tenho uma caixa de texto, ó. Tá vendo? Que eu botei aqui. Aí eu peguei, eu inseri um retângulo, aí botei o retângulo. Aí, esse retângulo, eu alinhei com um triângulo que eu botei do lado dele. Tá vendo? Porque eu queria deixar justamente um espacinho.
vai ficar todo alinhado como eu fiz inicialmente, mas vocês conseguem entender o que eu estou tentando fazer aqui, ó. Fiz a mesma coisa do outro lado, botei mais uma caixa de texto com meu nome, ó. Botei uma caixa de texto com meu nome, e aí eu fiz o mesmo processo de inserir uma imagem. Eu vim inserir, aí eu venho em... Cadê vídeo aqui? Mídia, vídeo. Quando você fizer isso, você vai poder inserir um vídeo que está dentro do seu computador, tá? Você pode ter baixado o vídeo do YouTube, você pode ter um vídeo já que você tinha gravado e está dentro do seu computador, como você achar melhor. Quando você fizer isso, vai aparecer o vídeo que você selecionou. Isso aqui é um vídeo assim, ó, gente. É um vídeo de uma pessoa abrindo um notebook. Só que como eu sabia que ele ia ficar mais ou menos bem aqui, eu tentei montar aquela barra com meu nome justamente para que ficasse ali. E aí, soltei aqui em cima. Ah, mas aí desapareceu o que tinha lá. O que é que você pode fazer? Você pode enviar para trás. Deu para ver? De novo. Coloquei o vídeo. O vídeo ficou, ó, em cima das coisas que eu tinha. Não tem problema. Você vem aqui, ó, formato de vídeo, e você bota recuar. Quando ele, o que acontece? O PowerPoint ele funciona em camadas. Então ele entende que aquele texto que eu coloquei está numa camada, ele entende que a barra que eu coloquei está em outra camada, ele entende que o vídeo que eu coloquei está em outra camada. Como o vídeo eu coloquei por último, ele está na última camada, como se estivesse no topo da pilha. Cada vez que eu aperto para recuar, ele volta uma camada. E tá aqui, ó. Quando isso aqui começar a tocar, vai parar lá onde eu deixei. O Gabriel falou que é uma parte... Aquela imagem que é uma parte filtro preto e branco, e só o garoto no celular colorido também é só formatando no próprio PowerPoint. Deixa eu ver, Gabriel. Deixa eu ver se eu entendi melhor a pergunta que você fez. É como se fosse aquela imagem do Obama, mas só o Obama colorido e o fundo dele preto, entendeu? Ah, tá. Boa pergunta, tá? Gente, isso aqui também foi feito com PowerPoint. É um pouquinho mais complicado, mas, de novo, o PowerPoint, gente, é sobre você ir mexendo e brincando e aprendendo. Então, é mais ou menos a mesma ideia, de novo. Ó. Eu vou duplicar para a gente trabalhar em cima dela, tá? Deixa eu apagar isso aqui. Porque isso aqui vocês já sabem acrescentar. É só um texto e uma caixa. Isso aqui, na verdade, ó, são duas imagens. Só que uma está em cima da outra, pessoal. Então, o que foi que eu fiz? Ó? Eu peguei inicialmente... Deixa eu tirar essa imagem aqui do garoto. Essa aqui é a imagem original, certo? Talvez ela esteja só com algum efeito aqui. Deixa eu ver se ela está com algum efeito. Pronto, ó. Essa aqui é a imagem original. O que foi que eu fiz? Ok, eu quero fazer com que só esse garoto aqui, ele apareça colorido na minha imagem. Então, eu, primeiro, posso recortar esse garoto. Então, removo o plano de fundo. E aí eu vou remover, até ficar só o garoto, tá? Eu não vou fazer isso aqui porque vai demorar um pouquinho mais, mas eu vou cortando, vou tirando, aí seleciono o rapaz, ó. Aí ele vai começando a selecionar para mim, como vocês estão vendo aqui, tá? Quando tudo isso aqui acontecer, eu vou ter... Deixa eu duplicar aqui. Quando tudo isso acontecer, eu vou ter essa imagem aqui, ó, do rapaz. Porque eu não recortei tudo. Como eu recortei tudo, ficou só essa imagem aqui dele. Tá colorida ainda, como na imagem original e tal. Aí o que é que eu faço? Eu vou em outro slide, que é o slide em preto e branco, e eu só coloco uma imagem em cima da outra. Ó. Ctrl C, Ctrl V. E aí eu começo a trazer para onde ele estava. E agora parece que só essa parte da imagem está colorida. Mas na verdade, gente, são duas imagens, uma em cima da outra. Só que uma está recortada e colorida, e a outra, que era antiga, ela estava em preto e branco. Deu para entender, Gabriel? Deu sim. Tô sentindo que eu tô assistindo mágica aqui. Ó, tem um site que faz esse processo também, o de cortar, alguma coisa do tipo. Tem vários sites. Se a Mari tá dizendo que tem um site, deve ter um site para o que quer que eu tenha mostrado aqui, gente. Vitor, tem uma dica para busca de vídeos? Tem sim, gente. Ó, esse vídeo que eu... É lógico que tem toda uma questão relacionada a direitos autorais, tá? Aqui no Brasil, muitas vezes, a gente pergunta assim, direitos autorais? Que direitos autorais? Não me importam os direitos autorais. Mas, quando você vai, de alguma forma, utilizar isso daqui, inclusive como conteúdo pago, você passa a se preocupar com isso. Então, assim como existem sites para trilhas sonoras gratuitas, você quer adicionar um som
criar uma sonoplastia ou alguma coisa desse tipo dentro do seu vídeo, e você pode fazer sem ter que pagar pelos direitos de ninguém, existem sites para vídeos gratuitos também. E aí são vários, tá? São vários. Você colocando no buscador do Google, Free Videos, você vai achar vários desses vídeos aqui. E aí você pode usar, inclusive, dentro do site que você encontrar, um buscadorzinho. Às vezes você bota assim, ó, notebook. E aparecem vários desses vídeos minimalistas de alguém mexendo no notebook. E aí você consegue ir lá clicar mesmo para fazer o download, e é isso. O vídeo está dentro do seu computador. Então, eu não vou mencionar um site aqui especificamente, porque tem vários que vocês podem fazer isso. Ah, mas eu não estou encontrando nenhum vídeo gratuito que faça isso para mim. Bom, uma coisa que você pode fazer, relembro que tem a questão dos direitos autorais e tal, mas uma coisa que você pode fazer é baixar o vídeo do próprio YouTube, porque às vezes no YouTube você acha o vídeo que você quer. Para baixar o vídeo diretamente do YouTube, você não consegue simplesmente no site do YouTube. Então o que você vai fazer? Lá no Google você bota assim, ó, download vídeo YouTube. E aí tem vários sites em que você coloca o link do vídeo que você quer baixar, e quando você aperta para baixar, ele vai baixar o vídeo do link que você colocou lá. E ele baixa para você. E a partir daí, gente, é um processo normal. Assim como você insere uma imagem, é só inserir um vídeo, e você pode colocar coisas em cima e por aí vai. Cecília falando que se sentiu enganada. Desculpa, Cecília. Ah, tá, de remoção. Isso, exatamente, Mari, de remoção. É, exatamente, que nem o Gabriel tá falando, tá? Tem os sites que baixam o vídeo todo, tem site que baixa só o MP3, só, muitas vezes, o áudio daquele vídeo. Então, funciona também. Aquele vídeo, inclusive, que eu mostrei para vocês, da apresentação sobre gênero, ele é um vídeo que tem até áudio. E aí eu coloquei o vídeo com áudio na apresentação e fica, na minha opinião, né? Fica legal. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ver se eu acho. Aqui, ó. Não sei se vocês vão conseguir ouvir. Vocês estão ouvindo? Não? Eu não sei se eu consigo mostrar para vocês esse áudio, gente. Mas tem um áudio aqui rolando. Porque o vídeo, ó, ele também tem áudio. Se você não quiser que ele venha com áudio, você pode só mutar aqui, mas ele tem. Bom, é uma imagenzinha de fundo, assim, é uma imagenzinha que não tem... é uma músicazinha mais simples, mais ambiente, mas que, na nossa opinião, ficou legal, porque contextualizava bem o que a gente estava querendo apresentar ali. Isso tudo aqui no PowerPoint, gente, é uma questão de você realmente mexendo. Ó, eu não tenho nenhuma formação em design, eu não tenho nenhum curso por fora de PowerPoint, nada do tipo. Tudo isso aqui eu aprendi na marra. E eu posso mostrar para vocês que eu aprendi na marra, porque em 2014, quando eu fiz a minha apresentação do TCC no Direito, como no Direito a gente não é incentivado de forma nenhuma, ou não era pelo menos, né, na minha época, não era incentivado de forma nenhuma a fazer a apresentação com slides, eu fiz a minha apresentação do TCC toda sem slides. E eu fiz isso principalmente porque, na época, eu não sabia mexer em slides. E aí, de lá para cá, eu comecei a mexer no PowerPoint, comecei a fazer umas apresentações aqui e acolá, comecei a prestar atenção, por exemplo, no papel das fontes, no papel das cores. Às vezes eu vi uma imagem num banner, ou num flyer que me entregavam, ou em alguma imagem no Instagram, e eu dizia assim, caramba, isso aqui ficaria legal como um fundo de PowerPoint. E comecei a brincar com isso. E aí você vai mexendo. E você vai mexendo e vai mexendo, e o PowerPoint ele não é uma ferramenta ridiculamente simples de mexer, como são os aplicativos que a gente usa hoje em dia para tudo, mas ele está muito longe de ser difícil. Pelo contrário, ele é até intuitivo muitas vezes. Vocês viram que eu tenho uma imagem, se eu for na aba formatar a imagem, que é o que eu quero fazer com ela, e clicar em remover plano de fundo, eu removo o plano de fundo. Então é uma questão de você ir mexendo e lendo e fazendo. Se você aprendeu a mexer no SPSS, gente, o PowerPoint ele é moleza para o tanto de coisa que você pode e deveria fazer. Mas é uma questão de mexendo mesmo, a curva de aprendizagem ela é até alta. Vocês querem que eu mostre mais alguma coisa ou eu encerro aqui? Tá aí, ó. Perfeito. A Marina colocou aqui. Tem site para uso de imagens grátis e bem interessantes. Essas imagens grátis, muitas vezes, gente, elas são até mais bonitas, tá? Do que as imagens que você acha no Google. Elas são imagens com qualidade mais alta. Se você está procurando uma imagem que quer exemplificar especificamente uma coisa, às vezes você já acha exatamente o que você quer, não precisa passar muito tempo no Google, não. E tem toda a vantagem de não ter a ver com direitos autorais e por aí vai. André Vitor, eu acho que o PowerPoint também dá ele tem umas próprias imagenzinhas, tipo itens, que você pode utilizar, sei lá, uma casinha, coisas desse tipo. Isso, perfeito, tem. Tem uma série de coisas que você pode. Inclusive, eu não sei como é que tá o PowerPoint de vocês, tá? Mas hoje tem até modelos em 3D, tá? Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Anatomia.
pulmão, inserir. Pronto, gente, agora eu tenho um pulmão em 3D na minha apresentação. Não sei se para a gente vai ser útil, mas que você tem um pulmão em 3D na sua apresentação, você tem. E está no PowerPoint, é gratuito. Uma coisa que você pode fazer também, tá, gente? Até falei hoje mais cedo para a professora Cíntia, ó. Quando você está apresentando, às vezes você sente que não está grande o suficiente o que você está mostrando. No modo apresentação, você pode apertar Ctrl+, ó, e aqui você vai mexendo, ó. Você quer mostrar só uma coisa em particular. E depois você aperta Ctrl-, ó. Pronto, isso aqui acontece. Isso permite fazer outras coisas também, por exemplo, ó, se eu apertar bem aqui no modo apresentação, mas eu vier bem aqui embaixo, ó, nos 3 pontinhos, e escolher mostrar modo de exibição do apresentador, isso aqui vai ficar aparecendo para mim, mas para o meu público vai ficar aparecendo só isso aqui, ó. E aí eu posso fazer uma série de coisas. Por exemplo, eu posso criar uma caneta, ó. Tá vendo? Para marcar as coisas. E aí depois eu posso fazer a caneta desaparecer. Eu posso criar um apontador laser. Tudo isso aqui é permitido fazer com seus slides. E você consegue ver também, né, os slides que vem aqui em seguida. Tudo aqui só vai mexendo e você vai descobrindo. Esse site Pexels que a Carol colocou aqui, gente, ele é ótimo também. Esse Pexels, inclusive, eu uso muito para os vídeos. Para os vídeos ele funciona bastante, tá? Você acha vários vídeos gratuitos lá, já são menorzinhos, muitas vezes tem segundos de duração ou 1 minuto de duração e resolvem a sua vida. Tem algum ponto em que vocês gostariam que eu voltasse aqui, gente, sobre alguma das coisas que eu falei? Porque eu fui fazendo a apresentação bem direta, então pode ser que tenha algumas dicas, algumas orientações que eu dei aqui que eu tenha passado muito rápido por elas. Se vocês quiserem, eu volto nelas. Mas se ficou claro também. Vitor, mostra aquele lugar onde tu pegaste as imagens 3D, que o Gabriel até comentou sobre os ícones. A Marina Cioli que usa muito isso, fica bem legal, ela usa aqueles íconezinhos para fazer os ícones no PowerPoint, usando ali as imagens de fundo, fica bem bonito. Não sei se os meninos já perceberam que é ali. Eu só percebi quando eu peguei o arquivo de PowerPoint, foi que eu vi de onde é que vinha aqueles ícones. Aqui, ó, a gente vem aqui, ó, inserir. Quando você aperta inserir, você pode inserir imagem, você pode inserir mídia, no caso, ó, vídeo, áudio, gravação de tela. Você pode inserir um monte de coisa. Forma, se quiser inserir ó, um retângulo, uma bola, um triângulo, tudo aqui. Mas você pode escolher modelos 3D também. Eu não tenho certeza, tá, de que isso aqui tem em todos os PowerPoints. Precisa ser mais atualizado, eu acho. Eu tenho a impressão. Mas, de qualquer forma, você consegue vir em modelos 3D, e aí ele vai te apresentar um banco online de modelos 3D. Por exemplo, eu quero adicionar um astronauta. Não sei por que a gente adicionaria um astronauta no Lab, mas é para ele aparecer aqui. Às vezes demora um pouquinho para carregar, justamente porque a imagem é mais pesada, mas está aqui, ó. E me permite ir mostrando e ó, girando. É bem tranquilo. Vitor, eu acho que não tem realmente na... Eu acho que só deve ter na última versão. Também não tem ícones, por exemplo, no meu não tem. Não pego insights. Não tem ícones. Pois não é. tem ícones, aí tem também uma funcionalidade que é você colocar o texto em outras formas, também não tem, só tem nessa... Pois é. Às vezes Marina, aquele recurso que Marina usa, ali em ícones, pronto. Tem algumas coisinhas bem legais que Marina usa, que a imagem é exatamente essa daí do ícone, tá, Marina? Por exemplo, um que você usou naqueles slides de Covid, que você colocou para fazer aqueles íconezinhos. Sim, professora, sim. Aqui tem de tudo, gente. E assim, a vantagem de você usar ícones como esses, também tem sites de ícones, tá? Você baixa um pacote inteiro de ícones. Mas a vantagem de usar ícones que sejam da mesma forma é justamente o fato de você conseguir manter a identidade no slide. Então, de novo, mostra uma certa preocupação, você tem controle sobre a apresentação, você preparou aquilo com mais zelo, com mais cuidado, está usando ícones que são mais parecidos, todos no mesmo formatinho. Então, isso aqui ajuda bastante a dar um senso de unidade para o que você está apresentando. Pois é, e até faz porque às vezes a gente usa muito os pontinhos, né? E o ícone, ele acaba... Ele traz a mesma função, só que ele ainda dá uma identidade visual para o que você está falando, né? Então, ele Isso. É visual. Exatamente. E você pode até, se você quiser, ó, você pode personalizar esses pontinhos. Ó.
Tá aqui o meu texto, né? E aí, como eu faria também, por exemplo, no Word, eu tenho uma seção onde tem os marcadores. Se eu clicar bem aqui, ó, eu tenho vários tipos de marcadores. Mas eu tenho também, se eu clicar bem aqui, mais opções. Inclusive, eu posso selecionar uma imagem para se tornar o meu marcador. Posso vir em imagem, aí pegar um arquivo, aí eu teria que selecionar um arquivo no meu computador, mas digamos que eu quisesse inserir uma rosa, e eu tenho uma rosa aqui. Ou vir bem aqui em ícones, como a Mari falou, e procurar bem aqui. Você faz isso, e aí você seleciona, digamos, que eu quero colocar uma mensagem como ícone. Inserir. Agora virou esse ícone, tá vendo? E se eu criar outros, ó. Esse aqui agora vai ficar como isso. E aí eu posso também transformar a cor disso aqui. Eu venho aqui em marcadores, seleciono a cor do meu marcador, posso selecionar vermelho, posso selecionar roxo. Se eu selecionar, por exemplo, amarelo, se eu selecionar, por exemplo, verde, ficou verde o meu ícone. Então você pode trabalhar com isso também. Tem, o Gabriel falando, ó, o Canvas também tem isso. Tem, gente, o Canvas tem muita coisa mesmo. Só que é aquilo que eu falei. Não adianta você ir para o Canvas esperando que ele vai fazer tudo por você, se no final das contas você está usando muito texto ainda no slide, você não está pensando em como usar a imagem de uma forma que faça sentido, você não está adotando a regra do 5x5, ou de uma ideia por slide, ou algo nesse sentido. Aí o Canvas, ele só ajuda parte do seu problema, mas ele já ajuda. Eu gosto muito do Canvas por isso, ele já ajuda. Mas o PowerPoint ele é bem mais completo. Se você começar a brincar no PowerPoint, você vai ver que você consegue fazer muito mais coisa no PowerPoint do que no Canvas. Mas o Canvas, ele às vezes até é muito bacana para você ter ideias do que fazer. Em termos de cor e afins. Sim, sim, Gabriel. Não, e deve usar mesmo, e é para usar mesmo. O Canvas é muito bom. Às vezes, se você não tem tempo para fazer uma apresentação do nada, vai lá no Canvas e o Canvas resolve para você e faz coisas muito bacanas. Tem gente que está perdendo o sono porque perdeu a oportunidade de ficar fazendo imagem para o povo e vender a imagem e tudo mais, e eu entendo perfeitamente, mas às vezes o leigo ele não quer gastar uma grana para fazer uma postagem no Instagram, com uma imagem mais bonita. E aí ele vai no Canvas e o Canvas faz isso para você. Eu botei até no grupo de WhatsApp da gente, não sei se dá para ver, ó, exemplos de formação com os ícones, aqueles ícones bem simples. Isso não foi eu, tá? Foi a Marina que fez. Então fica bem legal assim para apresentação, para colocar pontos de dados de pesquisa. Então achei que ficou bem legal. Sim, sim, sim. É ótimo mesmo. É ótimo mesmo. E, gente, assim, tem algumas apresentações que vocês viram que eu usei como modelo, que realmente são apresentações mais dinâmicas, elas não têm muita cara de apresentação que você vai fazer num congresso. E acontece, às vezes você quer usar aquilo ali numa aula ou numa palestra. Mas se você quiser fazer uma apresentação no congresso, mesmo assim não significa que a sua apresentação tem que ser chata, enfadonha, monótona, burocrática. Você pode usar algumas dessas ferramentas que eu mostrei para vocês para deixar a sua apresentação mais vistosa. Então, não se restringam por conta disso, porque um congresso tem que ser chato. Chato mesmo é você ficar ali 15, 20 minutos assistindo uma palestra ou apresentação de alguém mais e só ter texto, só ser preto e branco, não ter nada que vá fazer com que saia da normalidade, você sentir que você poderia simplesmente ter lido aquilo e não faria a menor diferença, a apresentação em si. Isso é chato. Pois é, chamar atenção, exatamente. Mais alguma dúvida, meninos? Tranquilo? Então, Vitor, muito obrigado por dividir com a gente, assim, os slides seu e alguns alunos do LEP têm alguns slides bem diferenciados, outros já têm bastante dificuldade com isso, então, ver essas dicas sempre será muito pertinente, né, para a melhoria do layout, da apresentação dos slides, ainda mais porque a gente não assume uma identidade, né, padrão, sempre tem essa flexibilidade de acordo com o tema, então acho que é bem legal aprender essas dicas, e como você falou, existem hoje alguns, né, o Canva, mas nem sempre sai coisa bonita com Canva se você não tiver conhecimento sobre algumas coisas mínimas, tá? Muito obrigada, tá, Vitor? Por nada, gente.